Quero compartilhar com você um assunto muito polêmico: dízimos. Muitas pessoas perguntam sobre o dízimo, e é por causa disso que eu estou gravando esse vídeo, para compartilhar com você alguns textos e a minha opinião, a minha visão, a minha interpretação, tá? É minha interpretação, é o meu ponto de vista. Então você totalmente livre para discordar, é totalmente livre para deixar seu comentário, deixar a sua base bíblica, a sua interpretação, tá? Você deve fazer isso. Mas pensando nas pessoas que pediram que eu gravasse esse vídeo, pensando nas pessoas que estão precisando ouvir essas palavras, eu estou gravando esse vídeo nesse momento, tá? Então, eu quero primeiramente dizer que o dízimo, ele é bíblico. O dízimo, ele é bíblico. Não, pastor, o dízimo é coisa da lei. Não, pastor, o dízimo é coisa da antiga aliança. O dízimo não é mais para hoje. Vamos lá. Um texto muito conhecido é Gênesis 14, versículo 20, que diz: "Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos." Isso é Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que está falando para Abraão. Então, Abraão é uma figura muito conhecida, né? Pois bem, e diz, né, bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão dízimo. Então, aqui temos a primeira citação de dízimo na Bíblia. A lei, ela não está inserida aqui ainda. Isso é anterior à lei. E não somente Abraão, como Jacó também deu o dízimo. Jacó também fez um voto, né? Jacó, no caso, é o neto de Abraão, filho de Isaac, que era filho de Abraão. Ou seja, Jacó, em Gênesis 28, versículo 22, ele diz assim: "E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo." Foi um voto que Jacó fez. Aqui ele não era obrigado a nada. Aqui ele não tinha obrigatoriedade de dar o dízimo ou não. Ele quis fazer esse voto. Era costume da época, não só do povo, o povo hebreu, mas outros povos também, os quais não estarei citando aqui para que não fique extenso o vídeo, mas era comum a prática de dar dízimos. Agora, em Levítico 27:30, aí sim, encontramos aqui já o dízimo inserido na lei, já o dízimo fazendo parte do sacerdócio levítico, tá? Levi era uma das 12 tribos de Israel, tá? E a tribo de Levi, Deus fez uma promessa a essa tribo. A promessa que Deus fez a essa tribo é que essa tribo, depois da posse da terra prometida, enfim, isso é tudo assunto para uma outra oportunidade, mas Deus havia feito uma promessa a Abraão, né, de dar a ele uma terra que mandava leite e mel e etc. Enfim, aí o que acontece? Quando fosse acontecer a distribuição das terras para aquelas 12 tribos, né, que agora já tinham 12 tribos, pois Jacó, que mencionamos há pouco, teve 12 filhos e cada um deles representava uma tribo. A tribo de Levi, que era uma das 12 tribos, né, de Jacó, das 12 tribos de Israel, eles receberam a promessa do seguinte: Deus disse, a tribo de Levi não vai ter herança de terra, não vai ter terra, porque eu, Senhor, serei a sua herança. Mas esses homens iriam viver de quê? Dos dízimos. Em Levítico 27:30, diz, ou melhor, vou ler o 32. Levítico 27:32 diz assim: "No tocante das dízimas, do gado, do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor." Bem, esse texto está falando a respeito da santificação dos dízimos, né? Que algumas pessoas usam para dizer que o seu dízimo vai se tornar santo quando você consagra ao Senhor, quando você dá o seu dízimo, né? Toda a sua renda é abençoada, é santificada, mas eu não quero fazer exegese de todos os textos, porque vai ficar muito longo o vídeo, a não ser que vocês queiram, tá? A não ser que você faça
o comentário e muitas pessoas peçam. Aí eu vou expor a minha opinião de cada texto, né, fazendo a exegese e a aplicação nos dias de hoje. Porque aí onde acontece o equívoco. Muitas pessoas pegam o texto que não é para aplicar nos nossos dias e assim o fazem. Então, quanto a isso, eu discordo. Mas eu estou mostrando para você o dízimo na Bíblia. Pastor, o dízimo no Novo Testamento? Calma, calma. Vamos chegar lá. Tá? Vamos chegar lá. Então, eu quero fazer um panorama junto com você e lhe mostrando aos poucos nos livros da Bíblia aonde aparece a palavra dízimo e por que aparece. Tá bem? Então, aqui fala da santificação dos dízimos. Em Números 18, veja que interessante. Em Números capítulo 18, nós temos o seguinte. Agora sim, falando a respeito dos dízimos para os levitas, né? Que era a tribo de Levi. Os filhos de Levi, aos filhos de Levi, isso é Deus falando através de Moisés. Dei todos os dízimos em Israel por herança. Está vendo? O que eu estava falando agora há pouco. Eu dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam na tenda da congregação. Tá? Porque naquela época não tinha igreja. É onde nós vamos chegar mais na frente. Mas eu não quero aqui colocar o carro na frente dos bois. Mas não tinha igreja naquela época. Igreja no sentido que nós conhecemos hoje, no contexto de hoje. Né? Porque congregação já é igreja. O ajuntamento de pessoas, né, já é igreja. A assembleia, a eclesia já é a igreja nos dias de hoje. Tá? A igreja somos nós, não é assim? Pois bem. Mas veja que interessante, ainda em Números, agora no versículo 26, no mesmo capítulo 18, veja que interessante. Deus disse assim, disse o Senhor a Moisés, versículo 25, agora o 26. Também falarás aos levitas e lhes dirás, quando receberes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, dízimo dos dízimos. Ou seja, os levitas também tinham que dar a contribuição deles para o templo, para a tenda da congregação, para o lugar onde eles cuidavam das coisas sagradas, dos sacrifícios, das ofertas, dos holocaustos e assim por diante. Mas eu quero me ater com você a respeito do dízimo, né? Os textos que aparecem, a palavra dízimo, e quero também falar a respeito de oferta. Dízimo e oferta, enfim, um assunto está relacionado ao outro, né? No sentido de que quando nós estamos na igreja, vamos ofertar, é hora de dizimar, de dízimo e oferta. Que a proposta, a palavra dizimar não é uma boa palavra para a gente usar, tá? Porque dizimar tem o sentido de destruir, né? Aniquilar, acabar com tudo. Então, se de repente tem o incrédulo, né, na igreja, ele não vai entender, né? Dizimar. Essa palavra tem um outro significado. Então, na hora de dar os dízimos, ou trazer, ou devolver os dízimos, é muito extenso o assunto, né? É muito extenso, porque essas palavras que usei são palavras que nós podemos usar. Dar o dízimo, entregar o dízimo, devolver o dízimo. E cada uma delas tem um sentido, mas vamos voltar aqui. A respeito das ofertas. Diz assim Deuteronômio 16:16. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor, o teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Porém não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor Deus lhe houver concedido. Então veja que interessante. Algumas pessoas falam a respeito da obrigatoriedade nos dias de hoje. E você já vê aqui a respeito da oferta, tá? Que eu abri um parêntese e vou falar outras vezes a respeito de ofertas. Porque quando nós chegarmos em Malaquias 3, né? E você sabe que eu vou chegar lá. Lá ele fala a respeito de dízimos e ofertas. Então, até lá eu estarei falando a respeito de dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas. Então esse texto fala a respeito de ofertas. Era 3 vezes no ano, essas 3 festas. E o varão deveria aparecer
com alguma coisa, alguma oferta, não de mãos vazias, não aparecerá, porém, de mãos vazias, mas cada um segundo a bênção que o Senhor já havia lhe proporcionado. Era segundo a sua proporção, segundo o que ele tinha. Não é dar o que ele não tinha. Não era tirar da boca de seus filhos para abençoar, para ofertar. Na obra, no templo, na congregação. Tá? Em 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, veja que interessante o que o rei Davi fala. 1 Crônicas 29, no versículo 13. Eu acho interessante essa passagem porque muitas pessoas falam assim, o dízimo, eu não vou dar dízimo porque é meu dinheiro, é o meu trabalho, sou eu quem trabalho, sou eu quem me esforço, eu que me dedico, então é meu dinheiro, tudo é meu. Veja que interessante. Davi diz assim, 1 Crônicas 29, 13. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu? Esse é o rei Davi falando, tá? O rei Davi falando. E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Pergunta que ele faz a Deus. E ele diz assim ainda, porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Então veja que interessante. O rei Davi, ele diz, quem sou eu e quem é meu povo? Para que voluntariamente pudéssemos te dar estas coisas. Que coisas? Porque tem muitas pessoas que falam assim. O dízimo era alimentos. As ofertas eram alimentos. Era fruto, era fruto da terra. Não era dinheiro, enfim. Então veja, essa oferta que o povo leva para a construção do templo, o rei Davi está falando aqui, era ouro, era prata. Se você voltar, se você ler todo o capítulo 29, você vai entender o que eu estou falando. O rei Davi está falando a respeito de coisas materiais. Coisas que tinham valores financeiros naquela época. Que era para a construção do templo. Então as pessoas não estavam abençoando com frutas, com verduras, com legumes. Não. Era prata, era ouro, bronze, madeira. Amém? Pois bem. Se você abrir em Provérbios capítulo 3, você vê algo interessante também. Provérbios 3, versículo 9 e 10, diz assim, honra o Senhor com os teus bens e com as tuas primícias, de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Aí veja que interessante. Honrar o Senhor com as tuas primícias. O que é as primícias? Primícia é o que vem primeiro. Então nós subentendemos que seria o dízimo. Nós subentendemos que é a primeira parte daquilo que nós recebemos. Honrar ao Senhor. A grande questão é a motivação do nosso coração. É para quem nós fazemos. É o porquê nós fazemos. Não é para pastor, não é para liderança, não é para a liderança eclesiástica, não. É para o templo. Essas pessoas aqui, nessa época, nesse contexto, contribuíam com o templo, contribuíam com a obra, contribuíam com o avanço, com a melhoria da obra de Deus naquele contexto. E quando as pessoas não faziam isso, aí sim, quando as pessoas deixavam de fazer isso, você vai ver Neemias capítulo 10, eu não vou ler aqui para você, para não ficar extenso, só citar mais um texto. Mas Neemias 10, você pode ler lá também, 10:35, se não me falha a memória. Tá? Você vê lá em Neemias, depois que Neemias vai reconstruir a cidade, que havia sido arruinada, havia sido destruída antes do exílio. Você vai ver Neemias falando a respeito do dízimo, chamando o povo para dar o dízimo, para a manutenção dos sacerdotes, a manutenção dos levitas, novamente.
Mas enfim, toda vez que o povo se desviava dessa verdade, desse mandamento, que era um mandamento que Deus havia instituído na lei, né? Você viu que foi anterior à lei, mas Deus instituiu na lei. Era regra, era lei, era obrigatório. Quando o povo não fazia isso, Deus se sentia lesado. Sim, Deus se sentia como alguém que tinha sido roubado. E aí vem Malaquias 3. Né? Aqui em Malaquias capítulo 3, versículo 6, que geralmente as pessoas leem do 8, 9 e 10, né? Que é o que fala da maldição, roubará o homem a Deus, enfim. Mas eu gosto de ler a partir do 6, porque diz assim, porque eu, o Senhor, não mudo. Não mudo, Deus não muda. Tiago reforça isso. No Novo Testamento, carta de Tiago 1,17, ele diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito emana do Pai das luzes, em quem não há variação nem sombra de mudança. Então, porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que haveremos de tornar? O povo pergunta a Deus. E Deus responde com outra pergunta. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Né? E aqui, amados, eu quero abrir um parêntese, porque é interessante nesse contexto, quando você para analisar que tudo é de Deus, tudo vem de Deus, todas as coisas pertencem a Ele, e o dízimo, ele havia instituído que deveria ser devolvido, deveria ser entregue, e o povo tinha deixado de fazer isso, logo Deus se sente como alguém que foi roubado, que deveria ser dele. E a palavra aqui para roubado, roubará o homem, não é no sentido de furto, é no sentido de assalto, não armado mesmo, no sentido de tomar de assalto. Então, a nação de Israel não estava, na verdade, né, dando dízimo, dando as ofertas que deveriam fazer. E aí sim, Deus diz, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Toda a nação estava roubando o Senhor. E ele diz, trazei todos os dízimos à casa do Senhor, à casa do tesouro, né? Para que haja mantimento na minha casa. Para o rei ministro, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, derramar sobre vós bênçãos sem medidas, por vossa causa repreenderei o devorador. Olha o devorador aí. O devorador. Pastor, esse negócio de devorador está fora de contexto. Porque o devorador era um gafanhoto, o devorador era um inseto naquela época que devorava as lavouras. Não tem nada a ver, hoje em dia os pastores dizem que é um demônio, que é Satanás, que é o capiroto que vai devorar as minhas finanças. Se eu não entregar o dízimo, eu estou roubando a Deus, vou ser amaldiçoado. Isso procede? Está certo isso, pastor? Pastor, esse negócio de roubar a Deus não está correto, não é assim. E aí, eu pergunto a você uma coisa. Se havia uma lei e o povo deixou de fazer, se havia uma lei que o povo deveria devolver, logo, se você devolve, não é seu. Devolver o dízimo, entregar o dízimo, e eles não estavam fazendo, estavam retendo o dízimo. Se eles estavam retendo, não era certo, era errado, era roubo. Aí você pergunta, mas nos dias de hoje, na dispensação, no tempo da graça, eu estou roubando a Deus? Se aplica? Esse texto se aplica nos meus dias, nos dias de hoje, pastor? Eu quero dizer para você uma coisa. Eu penso que parte desse texto nós aplicamos nos dias de hoje. Parte desse texto. Levando em consideração o seguinte raciocínio. Deus não muda.
Deus não muda. E esse mesmo Deus, que no Antigo Testamento estava se sentindo roubado, estava chamando a atenção do povo porque não estava dando dízimo e oferta. Ou seja, esse povo não estava fazendo aquilo que deveria fazer. E isso Deus estava vendo com maus olhos. Veja o raciocínio. Se aqui Deus diz que não muda, no Novo Testamento veremos que Deus também não muda, e se nós temos que fazer algo e não estamos fazendo, com certeza estamos desagradando a Deus. Então esse princípio eu aplico na minha vida. Eu aplico na minha vida. Se eu sei que tenho que fazer algo e não o faço, eu estou errado. Agora, com maldição sois amaldiçoados, eu não creio. Eu não creio. Porque eu creio que Deus tratou o povo do Antigo Testamento de uma forma e no Novo Testamento trata de outra. Amém? De que forma, pastor? Mas de que forma, então? Como é que fala, então, a respeito do dízimo no Novo Testamento? Dízimo e oferta. Como é no Novo Testamento? Então, já que esse Malaquias não se aplica 100% a mim nos dias de hoje, então eu quero saber o que é que se aplica a mim, a minha pessoa nos dias de hoje, na igreja. Eu como cristão sério, como um cristão que quero cumprir a palavra, mas eu quero entender e eu quero fazer com convicção, não por obrigação, não por força, não forçado. Eu quero fazer com entendimento, pastor. O que é que o Senhor diz para mim no Novo Testamento? O que é que as cartas de Paulo falam? O que é que os evangelhos falam? O que é que Jesus falou a respeito do dízimo? Bem, isso aí eu vou compartilhar com você, mas no nosso próximo vídeo. Amém?